O audiolivro ou audiobook é um importante recurso que traz a obra literária contada oralmente, permitindo que as pessoas escutem os livros narrados a qualquer momento e assim diminuam as dificuldades que porventura possam ter em relação à leitura. É também uma opção que proporciona a inclusão de pessoas com deficiências no universo da leitura, facilitando o acesso a informações e conteúdos importantes para o desenvolvimento humano. De acordo com a neurolinguística, interagimos com o mundo e aprendemos coisas novas através de sistemas representacionais ou canais sensoriais, que denominamos de visual, auditivo e sinestésico. Nos próximos 7 vídeos, vamos explorar o aprendizado através do canal auditivo, saboreando a obra publicada em 2018, intitulada Eu Vibro, Tu Vibras, Tudo Vibra. Conexão Corpo-Mente-Espírito, por Grécia Santos. Explore essa experiência, desenvolva sua audição. Experimente. Eu vibro, tu vibras, tudo vibra. Conexão Corpo-Mente-Espírito. Agradecimentos. Agradeço aos meus amparadores espirituais pela generosidade, apoio e por auxiliarem meus esforços. Ao professor Laércio Fonseca, Moisés Ezagui e Hélio Couto, pela competência e ensinamentos que serviram de base para a minha reforma íntima e para a realização deste trabalho. Ao amigo especial e parceiro César Di, pela paciência, carinho e pelas conversas valiosas sobre os assuntos que trato neste livro. Ao querido Danilo Rodrigues, pelo belo trabalho de design gráfico. Às queridas Márcia Souza e Márcia Ramos, pelo incentivo a desenvolver e concluir este trabalho. Agradeço também ao Instituto Movimento Evolutivo, que tem sido o impulsionador de toda a força, coragem e por me proporcionar a oportunidade de servir e ser útil neste planeta. Aos meus pais, pelo amparo, proteção e amor dedicados. Aos meus filhos, Fábio, Fernando e Luiz Antônio, fontes de amor que carrego comigo no despertar de cada manhã. Gratidão a todos. Prefácio. A forma como pensamos e agimos está relacionada com a visão de mundo que adquirimos durante o percurso de nossas vidas, pois somos atravessados por crenças, dogmas, ideias preconcebidas, medos e comportamentos que são transmitidos de geração em geração, seja pela família, sociedade, mídia, instituições e etc. A junção de todos esses fatores sustentam os modos de vida das pessoas e, por vezes, dificultam uma compreensão mais complexa e abrangente da realidade. Estes engessamentos e etnocentrismos colaboram muito na geração de conflitos, pois induzem a preconceitos, discriminações e atribuições de estereótipos a culturas ou situações diferentes das que estamos acostumados a vivenciar. Estar aberto ao novo, observar, conhecer outras culturas, pensamentos, sem pré-julgamentos, é uma atitude que auxilia imensamente na expansão da consciência. Com a proposta de um olhar antropológico, busco aprofundar os conhecimentos para compreender o real fundamento de nossa existência e, assim, ampliar a nossa percepção de mundo. Neste sentido, lanço mão de algumas obras realizadas por pesquisadores e cientistas que nos auxiliam na superação e mudança de paradigmas, bem como na transformação dos modos de vida, trazendo um despertar para uma nova perspectiva do ser humano, a expansão da consciência. Tendo em vista a profundidade do tema, torna-se indispensável refletir sobre física quântica, metafísica e espiritualidade e a importância desses conceitos na compreensão de como funciona o universo. Para tanto, inicio com algumas perguntas. Quem somos?
De onde viemos? Para onde vamos? Qual o propósito da vida neste planeta? De que maneira a compreensão sobre física quântica nos ajuda a refletir e repensar sobre nosso modo de vida e o processo de aprendizagem, não como algo linear, mas sistêmico. Para refletir sobre estas questões levantadas, o primeiro capítulo, Pensamento Sistêmico e Percepção Humana, discute a visão fragmentada e linear que durante anos permeou o âmbito escolar, o sistema econômico, religioso, social, procurando mostrar a importância de pensar a individualidade e a autonomia não como independência e separatividade, mas como parte de um todo, conexidade. O segundo capítulo, Filosofia Oriental e Física Quântica, faz uma abordagem sobre a ponte que une ciência e espiritualidade, utilizando como base teórica o Tao da Física e a Teia da Vida de Fritjof Capra. O terceiro capítulo, Física Quântica e Mudança de Paradigmas, discute sobre a utilização deste conhecimento nos avanços tecnológicos e os equívocos que vêm sendo realizados, alterando todo o propósito construtivo desta descoberta evolutiva. Com o objetivo de buscar possíveis soluções para desconstruir o paradigma materialista vigente e auxiliar na cura de uma sociedade doente que acaba se tornando refém de mecanismos de controle de massas. O quarto capítulo, Cura Quântica, Processo de Autocura, ressalta a importância e o incentivo à busca pelo conhecimento e autoconhecimento, ao gerenciamento das emoções, acionando recursos internos para descobrir o potencial humano em cada um, levando à construção consciente da realidade e autocura. O quinto capítulo, Dicas que auxiliam o seu dia a dia, traz algumas dicas e práticas que têm como objetivo auxiliar na elevação e equilíbrio de frequências vibratórias e, consequentemente, ter mais saúde física, mental, emocional e espiritual. O sexto capítulo, Educação Quântica, um novo olhar, visa propor novas abordagens e perspectivas de ensino-aprendizagem, utilizando a educação quântica como ferramenta impulsionadora de mudança de paradigmas e um jeito inovador de compreender o mundo e as relações aqui estabelecidas. Para finalizar, no sétimo capítulo, Despertando a Centelha Divina, Relato Pessoal, trago um breve relato de algumas experiências pessoais que contribuíram imensamente em meu processo de autoconhecimento, autoenfrentamento, autocura e despertar da consciência. Um processo que transformou e continua transformando minha vida. Busco, portanto, contribuir com novos olhares, utilizando a física quântica como instrumento de pesquisas e experiências, pois, além de auxiliar na reflexão individual, se apresenta como uma excelente ferramenta de conexão corpo, mente, espírito. Capítulo 1. Pensamento sistêmico e percepção humana. Para compreendermos como funciona o universo, os padrões e sistemas vivos, necessitamos de uma nova forma de pensar, ou seja, mudar a ênfase que damos às partes, conhecida como abordagem mecanicista reducionista, e passar a interligá-las à visão do todo, que é a visão holística, sistêmica. O pensamento sistêmico surgiu no início do século XX, simultaneamente em várias disciplinas na área da educação, sendo a biologia a pioneira, passando pela psicologia, chegando à ecologia, onde surgiu o termo ecossistema, finalmente sendo utilizado também na teoria quântica, pois os físicos descobriram que não pode dividir o mundo em partes elementares independentes. Quando deslocaram a atenção do mundo macroscópico para os átomos e as partículas subatômicas, perceberam que nada se apresenta de maneira isolada
e sim numa complexa rede de conexões interdependentes. Segundo Heisenberg, o mundo aparece assim como um complicado tecido de eventos, na qual conexões de diferentes tipos se alternam, se sobrepõem ou se combinam, e por meio disso determinam a textura do todo. Ao estudarmos os ecossistemas, podemos constatar que todas as espécies estão interligadas, resultando num fantástico equilíbrio natural. Portanto, conectividade, relação e contexto passam a ser a nova forma de pensar, conhecer e ver a realidade. Conhecer a realidade significa ter a capacidade de olhar e ver, não com seus próprios valores, referências ou padrões adquiridos, mas com um olhar que valoriza e envolve o contexto, as relações, as conexões e experiências. Trazendo o pensamento sistêmico para a compreensão do tema que abordo neste livro, proponho que pesquisem e façam experiências em suas próprias vidas, procurando observar as interligações que ocorrem nas situações do dia a dia, pois somente assim ocorrerá aprendizado e efetiva transformação de vida. É preciso fazer sentido dentro do contexto de suas vidas. O aprendizado ocorre a partir do momento em que se visualizam o que foi ensinado na prática de sua vida pessoal, nas experiências, pois o sujeito que aprende transforma sua vida, e essa transformação acontece devido à assimilação de informações que geram novas formas de pensar e agir, novos comportamentos. Neste sentido, percebemos que o processo de ensino-aprendizagem vai além de mera aquisição de conhecimentos, mas gera mudança de comportamento, disposição e forma interior de pensar, de ser e sentir, que se exteriorizam em atitudes e ações. O sistema social em que vivemos produz cidadãos voltados para a competição, luta, tensão, gerando efeitos negativos sobre a aprendizagem e ao comportamento humano, pois é dessa forma que acontecem as relações em nossa sociedade. Os mais fortes procuram dominar e explorar os mais fracos, ocasionando conflitos sem fim. Segundo os conceitos abordados por Capra, formar o cidadão significa despertar ou fazer perceber que todos nós fazemos parte de uma rede de conexões e que nossos atos influenciam o todo. Essa visão nos mostra que somente a cooperação poderá trazer harmonia e paz à sociedade. A autopercepção é fundamental para que tenhamos consciência que somos capazes de transformar e criar novas possibilidades. Apesar de sermos sujeitos únicos, fazemos parte de uma estrutura em que cada um está, de certa forma, ligado ao outro. Por isso, a importância das interações, das relações. A formação do cidadão precisa estar voltada para a realidade, onde o senso crítico, a consciência estejam presentes na construção do conhecimento. Capra, em seu livro A Teia da Vida, mostra que o ser humano, além de ter a percepção do meio ambiente, possui a autopercepção. E é esta característica que possibilita o homem a criar um mundo e ser participante ativo do processo da vida, tendo a consciência de que, através das relações com os outros, somos capazes de transformar e criar novas possibilidades. Segundo Edgar Morin, educar para a era planetária significa que devemos nos questionar para saber se nosso sistema educacional está baseado na separação dos conhecimentos. Nós aprendemos a analisar, a separar, mas não aprendemos a relacionar, a fazer com que as coisas se comuniquem. Isso nos torna incapazes de conceber a complexidade.
tudo está conectado, não somente na realidade humana, como também na realidade planetária. No novo paradigma, o paradigma sistêmico ou da complexidade, a educação não se dá de forma linear, mas aleatória, por meio de troca de saberes, relações, conexões, formando uma rede de conhecimentos. No modelo clássico, o conhecimento é fragmentado, analítico, ou seja, isola-se alguma coisa a fim de entendê-la. Já no sistêmico, o conhecimento é contextual. Procura-se conhecer todo o processo para então compreender as partes. O conceito de complexidade, segundo Edgar Morin, é uma mediação entre o modelo cartesiano e o sistêmico. Não valoriza um modelo em detrimento de outro, e sim um modelo complementando o outro. As partes são tão importantes quanto o todo. Os modelos clássico e sistêmico se entrelaçam e esse movimento, que reside em aceitar a diversidade, pode provocar a novidade, a criatividade. Citação de Edgar Morin. É necessário dizer que não é a quantidade de informações nem a sofisticação em matemática que podem dar sozinhos um conhecimento pertinente, mas sim a capacidade de colocar o conhecimento no contexto. Eu vibro, tu vibras, tudo vibra. Conexão corpo-mente-espírito. Capítulo 2. Filosofia Oriental e Física Quântica. A filosofia oriental vem sendo introduzida no Ocidente, mesmo que muitas vezes de maneira equivocada, através de ferramentas como yoga, meditação, tai chi, kung fu, pois a eficácia das práticas e os resultados obtidos estão cada vez mais claros e comprovados no universo científico. Digo muitas vezes de maneira equivocada, no sentido de adaptarem os ensinamentos aos interesses particulares, focando no ego, na competição e retirando a essência real da ferramenta, que em sua origem tem como objetivo a transformação do ser humano, seu desenvolvimento e crescimento espiritual, com uma proposta de alquimia, transcendência e autorrealização. Porém, o que encontramos em vários lugares no Ocidente são divulgações de um produto a mais no mercado consumista, que proporcionam alívio momentâneo, através do trabalho focado apenas no corpo físico, sendo visto como ginástica anti-estresse ou exibição de posturas egóicas. As posturas e movimentos auxiliam na circulação, harmonização e equilíbrio das energias, e vão muito além do trabalho realizado no corpo físico. Quando procuramos compreender as culturas indiana e chinesa, num olhar antropológico, vislumbramos conhecimentos milenares fantásticos que vêm sendo validados pela ciência contemporânea. Na visão oriental, o cosmos é visto como uma realidade inseparável, em eterno movimento, espiritual e material ao mesmo tempo. A ciência pôde ter um pequeno vislumbre da visão oriental através do experimento da dupla fenda, onde ficou clara a dualidade onda-partícula. Vivemos em um mundo feito de energia. Tudo é energia, o que é visível e o que não é visível. Absolutamente tudo é energia. O copo, a mesa, as plantas, os animais, os seres humanos, o som, a luz, as ondas eletromagnéticas. A física afirma que a matéria é constituída por partículas subatômicas. São pequenos pacotes de energia e podem se comportar de diferentes maneiras, ora como partícula, ora como onda. Em seu livro O Tal da Física, Capra faz uma análise dos paralelos entre a física moderna
e o misticismo oriental, buscando demonstrar a existência de uma harmonia entre o espírito da sabedoria oriental e o da ciência ocidental. Uma explicação sobre o que é dupla fenda. Foi um experimento feito por Thomas Young bem antes do mundo quântico ser descoberto, em 1801, no qual um feixe de luz monocromático é forçado a passar por um anteparo onde há duas fendas abertas antes de atingir uma tela. Como resultado, verificou-se que a luz produzia um padrão de franjas de interferência, como ondas. Um século depois deste experimento, com o início do desenvolvimento da física quântica, descobriu-se que partículas de matéria, como elétrons, também produzem franjas de interferência quando submetidas à fenda dupla, como se fossem ondas. Isso acabou levando ao conceito da dualidade onda-partícula. Capra compreendeu que existem semelhanças entre as concepções dos físicos e dos místicos e explica cientificamente os elevados conceitos e ensinamentos tanto do hinduísmo como da filosofia do yoga, taoísmo e budismo. Quanto mais a ciência aprofunda suas pesquisas e experimentos, mais se aproxima do que chamam de magia ou misticismo. Milhares de pessoas eram intituladas bruxas e bruxos, feiticeiros, loucos, por tentarem mostrar algo que a ciência agora vem descobrindo. Esses chamados loucos sabiam manipular as energias, mesmo sem ter conhecimento científico. A base do conhecimento era o empirismo, experiências pessoais e espirituais. O conhecimento místico, esotérico, é muito mais intuitivo que intelectual. É algo que precisa ser experienciado e não descrito através de palavras, porque as palavras não conseguem expressar o real sentido. Chuang Tse dizia: se alguém indaga acerca do tal e outro responde, nenhum dos dois o conhece. O tal não se explica, se sente. Por este motivo, a ciência se manteve distante da espiritualidade, visto que o seu objetivo é analisar, calcular, elaborar fórmulas exatas para explicar a realidade do universo. Mas a descoberta da física quântica quebrou essa resistência em relação a assuntos místicos, pois quanto mais aprofundo as pesquisas em partículas subatômicas, mais os mistérios insondáveis se tornam maravilhosamente atrativos e deixam de ser considerados magia. Os experimentos mostram que tudo é energia, onda, e que se manifestam de diferentes formas de acordo com determinadas frequências. Em suas análises, Capra mostra que o mundo material é uma rede de padrões inseparáveis de relações, que o planeta é um sistema vivo, autorregulador. Mesmo diante de todos os experimentos, ainda existe uma resistência por parte de alguns físicos em vislumbrar a natureza extrafísica, pois só conseguem ter a visão materialista do universo. E assim compreendem até certo ponto os mistérios insondáveis, visto que o conhecimento absoluto é uma experiência nascida de um estado de consciência elevado, também chamado de meditação, iluminação, estado alterado de consciência. Portanto, percebemos que a parte racional das pesquisas científicas só faz sentido quando complementada pela experiência, pela intuição, pelos momentos de relaxamento profundo, chamado insight. Felizmente, nos últimos anos, a cultura oriental tem despertado interesse no Ocidente e um número significativo de pessoas tem levado a sério os benefícios da meditação, inclusive a comunidade científica. Muitas escolas em todo o mundo estão introduzindo práticas da filosofia oriental, como yoga e meditação, em salas de aula, e têm obtido resultados benéficos tanto para os alunos quanto para os professores. Crianças e jovens aprendem com mais facilidade, ficam mais focados e calmos,
se relacionam melhor com os outros colegas, diminuindo conflitos, agressões e preconceitos. Falarei mais sobre a educação quântica nas escolas no capítulo 6. A importância dos estudos realizados por Capra não se dá somente pelo fato de sua formação em física, de seu conhecimento científico e racional, mas também pela oportunidade que teve de vivenciar uma experiência transcendental, que o fez abrir os olhos para outra maneira de ver o mundo e, assim, ter condições de unir o racional ao intuitivo de maneira fantástica. Nas palavras de Capra sobre sua experiência, abre aspas. Vi cascatas de energia cósmica provenientes do espaço exterior, cascatas nas quais, em pulsações rítmicas, partículas eram criadas e destruídas. Vi os átomos dos elementos, bem como aqueles pertencentes ao meu próprio corpo, participarem desta dança cósmica de energia. Senti o seu ritmo e ouvi o seu som. Fecha aspas. Este relato é interessante, pois se trata de uma explicação feita por um físico que obteve uma experiência espiritual, mística, intuitiva, transcendental. Assim, podemos perceber que as filosofias orientais, através da intuição e inspiração, não conseguiam explicar em palavras suas experiências, assim como os cientistas, somente com sua visão racional e intelectual, também não conseguiam explicar os mistérios do universo. Mas, quando unimos a ciência, o intelecto, com a visão mística e transcendental, podemos chegar mais próximo do que chamamos realidade última. Podemos concluir que existe uma influência mútua entre o misticismo e a ciência, um complementando o outro, yin e yang, sentimento e intelecto, intuição e razão, tal como o tal. Eu vibro, tu vibras, tudo vibra. Conexão corpo-mente-espírito. Capítulo 3. Física quântica e mudança de paradigmas. Em nossos dias, apesar do progresso tecnológico, as pessoas estão cada vez mais doentes e perdidas. Talvez isso se deva à falta de questionamento, de aceitar passivamente verdades e condicionamentos impostos, sem ao menos duvidar, pesquisar, procurar obter conhecimento, ouvir e ver outros pontos de vista. Somos manipulados por crenças, dogmas, ideias preconcebidas e diretrizes sem ao menos perceber. Vivemos no estado automático, como androides, realizando as tarefas do dia a dia. Acorda, come, bebe, trabalha, estuda, compra, compra. Às vezes se diverte, dorme. E assim sucessivamente, até morrer. Não paramos para pensar no propósito da vida, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Existe vida após a morte? O que são espíritos? Existe vida em outros planetas? Tudo isso fica escondido, empurramos para baixo do tapete e vamos deixando para depois, porque temos que trabalhar, comprar e realizar tantas coisas durante o dia que não sobra tempo para pensar. E a mídia colabora ainda mais para que você não tenha tempo para questionar. Novelas, futebol, competições, reality shows, tragédias em noticiários, enfim, inúmeras distrações para manter todos sob controle. Todos quietinhos, com medo, mas aparentemente felizes, pois não falta distração. Casas de show, bares, boates, bebidas, shoppings, programas alienantes na TV, pornografia, todos os artifícios para manter o controle e a alienação. E assim, o sistema mantém o status quo, vida após vida nesse ciclo sem fim, competições, guerras, poder,
medo, doenças, desequilíbrios. A tecnologia avançando sem parar e a humanidade continua dormindo um sono profundo. Utilizam celular, GPS, passe livre no pedágio, TV, rádio, mas não questionam como todos esses equipamentos funcionam. Como pode a mensagem chegar de um aparelho a outro, sem fio? Parece tudo natural. Mas quando vamos falar em espíritos, realidade extrafísica, em vida em outros planetas, em campo eletromagnético, que tudo é energia e que somos energia, nossa, de repente o povo reage. Isto é mentira, misticismo, magia, não existe espírito. Eu não vejo nada, não acredito em seres extraterrestres. Só existe vida no planeta Terra. E por aí vai. Utilizar todas as tecnologias através de ondas é natural, mas dizer que o pensamento e sentimento são ondas? Que seu sentimento afeta a realidade, que existem seres em outros planetas e que estamos rodeados de espíritos que são perceptíveis ou não, de acordo com seu grau de mediunidade. E que assim, como as estações de rádio, todos estamos vibrando e sintonizando em determinada frequência. Nossa, a população reage novamente. É absurdo, é impossível, é bruxaria, é loucura. É incrível como as pessoas não observam suas próprias vidas. Se realmente dedicassem um pouco de tempo para pesquisar, experimentar e observar, rapidamente as peças do quebra-cabeça começariam a encaixar. E o interessante é que não consideram que o celular seja magia, que a imagem que aparece na TV é magia. Se somente acreditam no que podem ver, como acreditar então no celular se também não conseguem enxergar a onda que transporta a mensagem de um aparelho a outro? Interessante, não é mesmo? A descoberta da física quântica e todos os experimentos feitos deram condições para construir toda a tecnologia que utilizamos em nosso dia a dia, pois os cientistas conhecem a dualidade onda-partícula. Inclusive, a partir destes conhecimentos, chegaram à construção da bomba atômica, infelizmente. Todo conhecimento está sendo conduzido para o materialismo e até mesmo para a destruição, enquanto poderíamos estar cada vez mais avançando em nosso crescimento espiritual. Precisamos urgentemente de uma mudança de paradigma, de acordar para a realidade, de sair da condição de mero espectador e consumidor, para questionador e pesquisador, procurar compreender como funciona o universo. E a física quântica tem um papel importante nessa mudança de paradigma, trazendo uma nova concepção de mundo e um novo olhar em diferentes setores da vida: educação, saúde, relacionamentos e crescimento pessoal. Quando conseguirmos compreender que todo o universo é construído por uma peça que conhecemos como átomo, e que ele está presente em todas as coisas, sejam objetos, plantas, animais, terra, água, ar, ser humano, tudo é feito por átomos. A mudança de paradigma acontecerá rapidamente. Algumas citações deste capítulo. Citação de César Di. Nenhum conhecimento liberta se a pessoa não mudar sua própria vibração. Citação de Joel Goldsmith. Comece a sua vida espiritual por compreender que todos os conflitos devem ser apaziguados dentro da sua consciência. Citação de Amit Goswami. A consciência é a base de todo ser. Eu vibro, tu vibras, tudo vibra. Conexão corpo, mente e espírito. Capítulo 4. Cura quântica, processo de autocura. Para podermos compreender o processo de autocura,
Primeiramente, precisamos ter o conhecimento de como funciona o universo, e mais especificamente, o átomo. Toda a matéria é feita de átomos, e cada átomo tem um núcleo, formado por prótons e nêutrons, com os elétrons orbitando no entorno. Os elétrons podem ser levados a órbitas mais elevadas, através da adição de energia, ou podem cair para órbitas mais baixas quando desprendem energia. Eles vibram incessantemente. Todos os nossos sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato, são eletromagnéticos e tudo vibra em determinadas frequências. Possuímos massa e estamos sujeitos à força gravitacional do planeta. Mas, diferentemente da força gravitacional, que é sempre atrativa, a força eletromagnética pode ser atrativa e repulsiva, dependendo do sinal de cargas envolvidas. O universo e a realidade são formados puramente por energia, e essa energia se manifesta como onda ou partícula, dependendo das circunstâncias. Quanto mais alta for a frequência em hertz, mais sutil se torna, e quanto mais baixa, mais densa. Todo este conhecimento, trazido pela descoberta da física quântica, nos mostrou que a lei da atração não é algo fantasioso ou místico. É uma lei da natureza, lei universal, segundo a qual cada átomo responde ao que é emanado, quer saibamos disso ou não. O fundamento que faz com que todo aparelho eletrônico funcione, celular, GPS, TV, rádio, é o mesmo fundamento da lei da atração, ou seja, a onda. Nossos pensamentos geram ondas eletromagnéticas, ondas de possibilidades, e quando intensificadas pelo sentimento, podem criar a probabilidade de acontecer, por meio de uma interferência construtiva de ondas. O sentimento tem um peso muito forte, pois o campo elétrico do coração é aproximadamente 60 vezes maior que o do cérebro, e o campo magnético do coração 5.000 vezes maior que o cérebro. Segundo pesquisas realizadas, o coração é mais rápido que o cérebro para responder aos acontecimentos, porque os sentimentos são mais poderosos que os pensamentos. Medo, ansiedade, frustrações, nervosismo tornam o ritmo cardíaco irregular e instável, ao passo que o amor, gratidão, felicidade fazem o ritmo cardíaco apresentar um padrão conhecido como coerência cardíaca, com batimentos suaves. O ritmo coerente faz com que nossos sistemas imunológico, circulatório, digestivo e endócrino funcionem melhor. Corpo e mente se equilibram. Podemos perceber então que o sentimento é algo que precisa ser observado com muita atenção. Quando pensamos com o coração, ou seja, sentimos, temos um poder de atração altamente potencializado. Cada pensamento, emoção e sentimento que emanamos tem energia e informação, e por meio do campo eletromagnético, tudo o que emanamos volta para nós, inevitavelmente. Vergonha, culpa, raiva, orgulho, ciúmes, inveja emanam vibrações densas e suas frequências são muito baixas, retornando à mesma condição, o que gera um ciclo de insatisfações e sofrimentos. Para elevar a vibração, é preciso estar sintonizado a frequências mais sutis, como alegria, coragem, amor, gratidão, tranquilidade, paz, harmonia. Quando permanecemos alinhados à frequência da gratidão, por exemplo, passamos a ter uma visão mais elevada e ampla da realidade e, consequentemente, saímos da situação de vitimismo e passamos a tomar as rédeas de nossas vidas, pois esta frequência atrai sincronicidades que vão abrindo caminhos e nos mantendo no fluxo do universo,
além de manter nossa saúde física e emocional equilibrada. A prosperidade, em todos os sentidos, é pura consequência da alegria. Uma alegria que vem de nossa mais profunda essência, aquela que sentimos quando estamos em êxtase, e não tem nada a ver com euforia, que é uma emoção, e sim com o amor. Mas quando e como sentimos essa alegria? Quando trabalhamos e exercemos os nossos dons e talentos com amor e satisfação. Aquele sentimento que permeia todas as nossas ações. É preciso ter prazer no que faz para que possa gerar alegria e, consequentemente, prosperidade. O universo tem leis que, se forem seguidas, promovem felicidade, alegria, saúde e prosperidade. Caso isso não esteja acontecendo na sua vida, provavelmente não está seguindo essas leis universais. Ao procurarmos entender como funciona o universo e assumirmos a responsabilidade por nossos pensamentos, sentimentos e atos, poderemos manifestar toda a potencialidade e desenvolver a percepção para sermos co-criadores conscientes e, assim, sair de situações emocionais desequilibradas. Estar atento à frequência emanada é algo que deve ser feito diariamente. Autoobservação constante e fazer acertos necessários para manter o equilíbrio. O pesquisador e psiquiatra Dr. David Hawkins realizou várias pesquisas usando a cinesiologia e relacionou os níveis de consciência com algumas semelhanças nas estruturas dos chakras do yoga. Nesta pesquisa, ele calibrou um mapa que conhecemos hoje como Escala Hawkins da Consciência. Este trabalho enfatizou a descoberta de que todos os átomos e partículas subatômicas são energias que vibram de acordo com determinadas frequências e atuam na consciência humana. Temos um corpo altamente sofisticado e inteligente. Nosso sistema imunológico é algo maravilhoso. Nossos órgãos funcionam através de interligações fantásticas, tudo conectado, funcionando sem que saibamos como tudo isso acontece. Quando temos consciência que nosso corpo é feito de átomos e que a junção de átomos formam as moléculas que vão formando as células, órgãos, até chegar à formação do corpo humano, percebemos que a doença é um desequilíbrio atômico. Somos seres vibracionais e, assim como o átomo, existem apenas duas espécies de vibração, a positiva e a negativa. Qualquer sentimento ou emoção faz com que seja emitida uma vibração, que pode ser positiva ou negativa, e a lei da atração responderá à vibração emitida. Fomos projetados para sermos saudáveis e felizes, tudo ajustado em determinadas frequências. Quando estamos fora dessa sintonia, acontece um desequilíbrio energético, ocasionando doenças e situações desagradáveis. Certas emoções como raiva, tristeza, mágoa, estresse, desapontamento, medo, têm frequências muito baixas, gerando vibrações negativas. E como tudo que emanamos volta por meio do eletromagnetismo, quanto mais estivermos nessas frequências, mais atrairemos situações semelhantes. Com o tempo, há uma espécie de somatização de energias densas, ocasionando doenças e desequilíbrios no corpo físico. Quantas são as culpas que carregamos em nosso interior? Quantas são as mágoas que nunca perdoamos? Alimentar culpas e mágoas pode resultar em doenças como câncer, gastrite, cólicas, doenças na pele, depressão, entre outras. Os princípios da física quântica, sobre os quais a medicina quântica se baseia, permitem resultados satisfatórios na identificação de diagnósticos, em tratamentos e na prevenção de desequilíbrios físicos e emocionais. A mesma conclusão é encontrada em pesquisas feitas por médicos conceituados, como o Dr. Deepak Chopra, médico indiano,
autor de vários livros sobre saúde, espiritualidade e autoconhecimento. Sintomas de depressão e síndrome do pânico, por exemplo, se manifestam devido ao baixo nível de alguns neurotransmissores, serotonina, dopamina, endorfina e ocitocina, como também por uma causa mais profunda e anterior, que se encontra na alma. Os distúrbios neuroquímicos estão mais para efeitos multiplicadores e intensificadores do que para as causas originais da depressão. A consciência é a organizadora de toda a estrutura do corpo. Portanto, a origem da doença está na alma, na consciência, que vai somatizando pensamentos e emoções desequilibradas e, consequentemente, atraindo situações semelhantes, desestruturando os átomos de seu ponto de equilíbrio. A depressão pode ser desencadeada devido a algum trauma, frustração, ressentimento, mágoa, culpa, remorso, inveja, enfim, vários são os fatores que podem dar o start. Mas esses são apenas indicadores de que houve somatização de vibrações baixas, que foram sendo alimentadas por tempo suficiente para baixar os níveis de produção de substâncias químicas naturais do cérebro, neurotransmissores, responsáveis pela sensação de bem-estar e felicidade. As alterações neuroquímicas que aparecem no cérebro de uma pessoa depressiva são os efeitos de pensamentos, emoções e atos negativos persistentes, e não a causa da depressão. Além disso, existem ainda fatores espirituais envolvidos na depressão, tais como a aproximação de consciências extrafísicas em sofrimento, ou mesmo obsessores. Mas isso acontece devido ao padrão de vibração e ao modo como a pessoa vive e se expressa em seu dia a dia. Atraímos o que emanamos. Se estamos vibrando em baixas frequências, teremos acompanhantes semelhantes. Tudo depende do grau de maturidade espiritual e da maneira como lida diante de situações difíceis, de como administra suas emoções. Existem casos em que a medicação é proposta, pois a pessoa pode estar num grau de tristeza tão profundo que nem consegue raciocinar direito para fazer as mudanças necessárias, devido às deficiências no equilíbrio dos neurotransmissores. Mas é preciso compreender que medicamentos apenas amenizam os sintomas e mascaram a depressão. No entanto, não tratam da origem do problema. No estado de vibração de tristeza, culpa, frustração ou medo, o indivíduo muitas vezes se entrega a vícios para aliviar todo o incômodo que está sentindo, como uma fuga da realidade, e acaba se tornando dependente de remédios ou se envolve com drogas, com álcool, fumo, jogos, pornografia, transtornos alimentares, entre outros, pois oferecem, em algum nível, prazer momentâneo. As pessoas que se envolvem em vícios estão agindo de acordo com as influências e pensamentos destrutivos e nem percebem. Os vícios, pouco a pouco, consomem a energia, alteram o raciocínio e as ideias, afetam o estado vibracional, ocasionando tormentos sem fim. Espiritualmente, acarretam vínculos com consciências em estados semelhantes, com os mesmos gostos e tendências, e este fato dificulta a recuperação do indivíduo. Nestes casos, se torna necessário não somente um tratamento médico ou terapia, mas paralelamente um tratamento espiritual com limpeza energética, harmonização dos chakras e observação constante de pensamentos, emoções e sentimentos. A falta de habilidade em controlar a frequência vibracional, somada à necessidade de satisfação, mesmo que momentânea, são fatores que contribuem para a dependência psicológica e desequilíbrios emocionais. É essencial identificar o que faz disparar os gatilhos internos, que acionam a sensação de insatisfação e desequilíbrio, promovendo comportamento de vício.
Em relação às deficiências no equilíbrio dos neurotransmissores, podemos ressaltar que a elevação dos níveis pode ser feita de maneira natural, através da alimentação, de práticas de limpeza energética, exercícios físicos, mudanças de hábitos. Procurar realizar atividades que estimulem a alegria, músicas com vibrações sutis, companhias bem-humoradas, banhos de sol, caminhadas. Essas substâncias químicas naturais são os responsáveis pela sensação de bem-estar. Alguns chamam de quarteto da felicidade. Cada uma dessas substâncias tem um trabalho especial a realizar. E o interessante é que temos a possibilidade de estimular a produção dessas substâncias sem uso de medicamentos. As endorfinas são consideradas como uma espécie de analgésico e podemos estimular a sua produção por meio de alguns alimentos ou atividades físicas, como dançar, cantar. Podemos elevar o nível da serotonina procurando atividades que nos façam alegres, como comédias, algo que nos faça rir, banhos de sol matinal, caminhar ao ar livre e também alguns alimentos. Chocolate amargo, aveia, banana, canela, mel, brócolis, ovo, ômega 3, pimenta, oleaginosas. Dopamina tem tudo a ver com a motivação e foco. Portanto, quando estamos desmotivados, apáticos, com incapacidade de concentração, precisamos fazer algo para elevar o nível de dopamina. Alguns alimentos que aumentam a dopamina: amêndoa, maçã, banana, abacate, cacau, vegetais, feijão, aveia, gergelim. A meditação também colabora muito para aumentar os níveis de dopamina, melhorando foco e concentração. Ocitocina é considerada como o hormônio dos vínculos emocionais. Abraçar é uma forma simples de se conseguir um aumento de ocitocina. Dar ou receber um presente, ajudar as pessoas. Toda doença é causada pelo desequilíbrio interno, pensamentos, emoções e atitudes negativas, assim como toda cura se dá pelo equilíbrio interior, sentimentos elevados e atitudes positivas. Um corpo saudável, bem nutrido e com atitudes mentais positivas potencializam a autocura. Uma pessoa madura, consciente, otimista, positiva e grata por tudo que tem, não está suscetível a quadros de depressão. Temos tendência a buscar um salvador para resolver nossos problemas e sofrimentos. O que precisamos compreender é que este salvador está dentro de cada um de nós. Não se trata de algo externo, mas interno. O maior objetivo deste livro é despertar consciências para que possam perceber com mais clareza seus pensamentos e sentimentos, gerenciando suas emoções, tornando-se conscientes de suas atitudes, do poder de autocura e da capacidade de construir um ser integral, pleno de infinitas possibilidades. O que nos liberta ou salva é a expansão da consciência. Citação de Mahatma Gandhi: a prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e livres na prisão. É uma questão de consciência. Citação de Hélio Couto: o que desejamos manifestar na nossa realidade acontece na medida em que ocorre nossa expansão de consciência. Citação de Osho: estou aqui para dizer-lhes algo que é absolutamente inacreditável, que vocês são deuses e deusas. Vocês se esqueceram disso. Citação de Moisés Ezagui: para ser profundamente feliz, é indispensável abandonar de vez a trajetória do seu ego,
e lançar-se à vastidão do infinito rumo à consciência universal. Citação de César Di: o templo da sua glória, o núcleo do seu poder, estão dentro de você, as chaves da realização. Eu vibro, tu vibras, tudo vibra. Conexão corpo, mente e espírito. Capítulo 5. Dicas que auxiliam o seu dia a dia. Bom, agora que já temos um pouco mais de conhecimento sobre como funciona o universo, vamos utilizar este conhecimento para termos uma vida mais equilibrada e feliz. Neste capítulo, trago algumas dicas e práticas no dia a dia que têm como objetivo auxiliar na elevação e equilíbrio de frequências vibratórias e, consequentemente, ter mais saúde física, mental, emocional e espiritual. E vamos à dica número 1. Harmonize seu lar. Inicie seu processo de cura interior fazendo uma verdadeira faxina no ambiente externo. Abra portas e janelas e deixe o sol entrar na sua casa. Organize seu guarda-roupa, tire tudo o que você não usa mais e guarde só o que realmente precisa. Verifique se existem objetos quebrados, aparelhos que não funcionam e conserte ou descarte. Mantenha o ambiente organizado, limpo e funcional. Esta organização externa ajudará a repensar sua vida e organizar o seu interior. Solte o que não serve mais, sejam objetos, lembranças, enfim, tudo que te causa mal-estar. Dica número 2. Faça exercícios físicos. Escolha algo que o agrade, seja dançar, caminhar, nadar, andar de bicicleta, enfim, algo que lhe proporcione prazer. Os exercícios estimulam o fluxo de energia vital, gerando melhor condicionamento físico e sensação de bem-estar. A prática de exercícios bioenergéticos, como yoga e tai chi, auxiliam no equilíbrio do corpo, da mente e do espírito. Dica número 3. Contato com a natureza. A natureza ativa o processo interior de cura, tanto física como emocional e espiritual. Melhora o sistema cardíaco, imunológico e elimina o estresse. Uma simples caminhada, apreciando o céu, as flores, as árvores, o mar, o som do vento, podem trazer benefícios maravilhosos à saúde. O contato com a natureza é propício para que o cérebro entre em estado de meditação e o corpo em relaxamento muscular, além de equilibrar as energias. Pisar descalço na terra descarrega as energias negativas. Dica número 4. Observe seus pensamentos e sentimentos. O que você pensa e sente se manifesta em sua realidade. Sentimento de saúde produz saúde. Sentimento de doença produz doença. De amor produz amor. Como você se sente? Observe sempre. Pense, sinta e deseje para os outros o que deseja para si próprio. Essa é a chave para as relações humanas harmoniosas. Dica número 5. Elimine a maledicência. Maledicência é o intuito de inferiorizar alguém, apontando defeitos e depreciando desnecessariamente. Se não tem algo de bom para falar de alguém, é melhor ficar calado. Toda vez que você critica algo ou alguém, mesmo que não perceba, você emana um padrão energético que manifesta uma vibração muito negativa. Esse evento faz com que as trocas harmônicas naturais sejam repelidas. Lembre-se, você recebe aquilo em que está sintonizado.
É o efeito bumerangue. Recebe o que dá. Dica número 6. Atenção ao que assiste e ouve. Tudo o que acontece ao nosso redor afeta e influencia nossa energia. Programas que assistimos na TV, músicas que ouvimos, pessoas que nos cercam, lugares que frequentamos. Então, opte por programas que agreguem boas influências emocionais e culturais em sua vida. Evite assistir reportagens, filmes, novelas, documentários que estimulem medo, insegurança, violência, traições. Músicas com letras inadequadas, lugares e companhias com vibrações densas. Evite. Dica número 7. Substitua a reclamação pela gratidão. Reclamações não resolvem problemas. Aliás, intensificam. Quanto mais energia você foca nos problemas e reclamações, mais situações semelhantes acontecem. Como dizia Chico Xavier, abre aspas, reclamar não resolve, revolta não auxilia, desespero não ilumina. Pessoas chatas chateiam pessoas, pessoas amarguradas amarguram pessoas, pessoas santificadas santificam pessoas. Quem eu sou interfere diretamente naqueles que estão ao meu redor. Acorde, se cubra de gratidão, se encha de amor e recomece. Fecha aspas. Dica número 8. Respiração profunda e consciente. A prática da respiração profunda e consciente melhora os processos físicos do nosso corpo e atinge estados de profundo relaxamento, mudando os padrões mentais, curando as dores físicas e dissolvendo emoções negativas. Pessoas depressivas e ansiosas podem se beneficiar muito com a técnica e exercício de respiração. Dica número 9. Foco no presente. Seja feliz aqui e agora. A verdadeira sabedoria está no viver aqui e agora, sem a melancolia do passado e a expectativa do futuro. O passado não existe mais e o futuro é apenas uma possibilidade. A única realidade que temos é o presente e é neste momento que temos o poder de transformar nossas vidas. Seja lá o que você estiver fazendo, aprenda a manter o foco 100% nisso. É um exercício interessante. Quanto mais praticar, mais fácil ficará para você perceber quando se distanciar do seu momento presente. Dica número 10. Medite. Quem medita com certa frequência tem as defesas do organismo ampliadas e consegue lidar melhor com as situações de estresse. Os efeitos dessa prática no organismo e no comportamento humano têm sido muito estudados na atualidade, apesar de ser praticada há milhares de anos nas filosofias orientais. Trata-se de um exercício de concentração profunda interior, cujo intuito é silenciar e educar a mente e, consequentemente, desenvolver e aprimorar habilidades para lidar melhor com as emoções e conviver melhor consigo mesmo. Pessoas que praticam meditação com regularidade se mostram mais alegres, estáveis emocionalmente, confiantes e tranquilas. Dica número 11. Desapegue. Apego só traz sofrimento, seja a pessoas, coisas, lugares, situações, rotinas. Os apegos surgem da necessidade de preencher um vazio ou carência emocional. Desapegar é deixar fluir sem preocupação, sem colocar pressão ou ansiedade. É confiar e soltar, deixando o ego de lado. Dica número 12. Leia, estude, busque conhecimento. Ame. Como dizia Krishnamurti, abre aspas, conhecimento sem amor
não tem sentido, não passa de um meio de destruição. Fecha aspas. Precisamos buscar conhecimento para sair do sofrimento, mas também devemos estar atentos para utilizar o conhecimento com sabedoria. Devemos buscar, ponderar, analisar, refletir, questionar, testar, experienciar, sempre com amor no coração. Hesíodo, no século 8 a.C., nos traz uma reflexão importante. Abre aspas. Inteligência sem amor te faz perverso. Justiça sem amor te faz implacável. Diplomacia sem amor te faz hipócrita. Êxito sem amor te faz arrogante. Riqueza sem amor te faz avaro. Docilidade sem amor te faz servil. Pobreza sem amor te faz orgulhoso. Beleza sem amor te faz ridículo. Autoridade sem amor te faz tirano. Trabalho sem amor te faz escravo. Simplicidade sem amor te deprecia. Tragédia sem amor se faz tristeza. Fé sem amor te faz fanático. A cruz sem amor se faz tortura. A vida sem amor não faz sentido. Fecha aspas. Dica número 13. Alimentação saudável. O estilo de vida que adotamos influencia em nossa saúde física, mental e espiritual. Uma alimentação inadequada, por exemplo, acarreta diversas consequências não somente ao corpo físico, mas para a conexão corpo-mente-espírito. A alimentação consciente é parte importante no processo de cura interior e do desenvolvimento da espiritualidade. O tipo de alimento, a qualidade e a maneira como se come afeta toda a estrutura emocional do ser humano. Quando preparamos uma refeição, por exemplo, em um ambiente tenso, insalubre ou com pessoas negativas, essa energia vai impregnar o alimento e quem o ingere será influenciado negativamente. Como sabemos que tudo é energia, podemos compreender que o alimento é energia e que existem alimentos com energias mais sutis, nos proporcionando mais saúde. Alimentos como frutas, verduras, legumes, grãos são mais saudáveis e possuem energia mais sutil. Beber bastante água também é um fator importante. Dica número 14. Autoenfrentamento. É ter a coragem para encarar as dificuldades, medos e desequilíbrios emocionais. Avaliar e procurar melhorar cada ponto observado. Sair da zona de conforto e fazer uma reforma íntima. Este é um passo importante para a verdadeira transformação e início de uma vida mais equilibrada e feliz. Todo mundo quer ter saúde, alegria, paz, tranquilidade, harmonia e amor. Alguns encontraram um caminho e muitos não conseguem alcançá-lo. Por que alguns conseguem e outros não? Segundo Richard Bach, em A História de Fernão Capelo Gaivota, ele diz, abre aspas, a única diferença, a única de fato, é que eles começaram a compreender o que são realmente e decidiram pôr em prática esse conhecimento. Fecha aspas. Citação de Buda. O segredo da saúde mental e corporal está em não lamentar o passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sábia e seriamente o presente. Citação de Jim Brown. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois, perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente,
de forma que acabam por não viver nem no presente nem no futuro e vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Citação de Hélio Couto. Não existe azar nem sorte, somente eletromagnetismo. Eu vibro, tu vibras, tudo vibra. Conexão corpo-mente-espírito. Por Grécia Santos. Capítulo 6. Educação quântica, um novo olhar. Um dos maiores desafios na atualidade é o de educar a partir da reflexão sobre aquilo que sempre fora dado como correto, como perfeito, inquestionável, verdadeiro e único. Incentivar o senso crítico, o autoconhecimento, a pesquisa, no intuito de compreender a si mesmo e o mundo. Pais, mães, filhos, alunos e educadores de um modo geral estão imersos em um mar de conflitos e de situações de tensão, devido a comportamentos desrespeitosos, agressões psicológicas e físicas, violência, preconceitos, discriminações, distúrbios emocionais, enfim, são vários fatores que causam mal-estar e desentendimento entre as pessoas. Os conflitos estão por toda parte, sejam por divergência de opiniões ou de comportamentos. No entanto, a maneira como lidamos com eles é que faz toda a diferença e pode gerar desdobramentos positivos ou negativos. Quando bem administrados, podem levar a situações de intensa criatividade, de aprendizagem e crescimento pessoal. O desafio de pais e educadores realmente é grande, pois além de motivar os filhos e alunos a dominar as habilidades para o mercado de trabalho e prepará-los para construir novas competências, tais como autonomia, criatividade e criticidade, precisam também estimular a capacidade de analisar as informações recebidas, sabendo filtrá-las e ressignificá-las dentro de novos contextos. Ressaltando também a importância de aprender a lidar com suas emoções e conflitos, externos e internos. Neste sentido, podemos observar que, se estamos todos interligados no universo, precisamos rever as nossas concepções de educação e de vida em sociedade. A visão holística vem colaborar e procura ampliar a maneira como vemos a relação que temos com o mundo. E uma das funções da educação holística é ajudar os indivíduos a se tornarem conscientes da conectividade de toda a forma de vida. Tudo está conectado. Na perspectiva da física quântica, do entrelaçamento de partículas, não podemos pensar no conhecimento de forma fragmentada ou separado do todo. É necessária uma mudança de pensamentos, de sentimentos e ações, caso estejamos dispostos a sair da caverna. Ao pensar na educação dentro desses conceitos quânticos, a educação quântica vem promover um diálogo entre corpo, mente e espírito, auxiliando no desenvolvimento holístico do ser humano, realçando seus potenciais, o intuitivo, o físico, o imaginativo, o criativo, assim como o racional, o lógico e o verbal. O objetivo da educação quântica é incentivar, se possível desde a mais tenra infância, ao autoconhecimento, ao gerenciamento das emoções, acionando recursos internos para descobrir o potencial humano em cada um, proporcionando equilíbrio e desenvolvimento intelectual, emocional, físico e espiritual. Por meio de atividades, brincadeiras e práticas como leitura, poesia, música, dança, meditação, tai chi, yoga, ensina sobre o amor, sobre ser e sentir. Essas atividades
colaboram para a percepção, para a harmonia e união das pessoas, incentivando o respeito às diferenças e a diminuição de conflitos. Através das práticas que envolvem respiração, posturas, contemplação e silêncio, o yoga e o tai chi, por exemplo, atuam diretamente na pacificação interna, pois são exercícios de integração de todas as dimensões do ser humano, trazendo o despertar da consciência, que leva a uma sensação de bem-estar, alegria e contentamento. Em algumas escolas, crianças e jovens agitados são diagnosticados com TDAH, e os recursos oferecidos para controlar e acalmar artificialmente a agitação são os medicamentos, por vezes utilizados de forma indiscriminada. Esta atitude mascara a origem do problema, além de trazer um quadro de dependência química e efeitos colaterais. Na visão holística da educação quântica, ao invés de sugerir a utilização de medicamentos, propõe o ensino de técnicas de harmonização que possibilite transformações profundas no ser. Além de práticas de meditação, tai chi e yoga, outros recursos como leitura, poesia, música e dança também contribuem muito no desenvolvimento integral do ser humano. Utilizar a música e a poesia como ferramenta pedagógica no processo de ensino-aprendizagem e no despertar de consciências é algo que traz resultados maravilhosos. Tratada como linguagem universal, a música é parte do cotidiano de qualquer pessoa, e utilizar esta ferramenta com sabedoria poderá contribuir imensamente para criar um ambiente mais acolhedor e interessante para as crianças e os jovens. Mas por que incluir música nas escolas? Que tipo de benefícios e vantagens estão envolvidos? Eis alguns motivos. 1. Música ensina de forma lúdica e divertida, aumentando o desempenho do aluno. 2. Auxilia a integração e interação entre alunos. 3. No campo cognitivo, estimula a criatividade e impulsiona novas formas de expressão, atuando, por consequência, na melhoria da autoestima dos alunos. 4. Atua no processo de troca de conhecimentos. 5. Trabalha ritmos, movimentos, gestos e expressões corporais. De acordo com Irene Tourinho, abre aspas, é conhecendo os hábitos musicais dos alunos através da interação e exploração das experiências vivenciadas por eles, dentro ou fora da escola, é que se podem trabalhar as potencialidades de cada indivíduo, buscando o aperfeiçoamento e a maturidade musical. Fecha aspas. Nesta perspectiva, percebemos que a música cumpre um papel mediador nas relações sociais e pode ser utilizada como elemento interdisciplinar. Há várias formas de se trabalhar a música na escola. Utilizar jogos, brincadeiras de roda, confecção de instrumentos, fazer pequenos arranjos, tocar instrumentos, cantar, estudar e refletir sobre a letra das músicas, enfim, são muitos recursos. Com a música, que transcende a matéria, algumas partes do corpo liberam emoções e tensões. O nosso corpo vibra, pois somos constituídos por átomos, que por sua natureza estão incessantemente vibrando. E o fato de sermos seres espirituais nos torna altamente suscetíveis a efeitos e influências vibratórias, tanto negativas quanto positivas, embora muitas pessoas não percebam ou estejam conscientes disso. Dessa maneira, podemos nos beneficiar de uma energia positiva gerada pela música, como também podemos nos desequilibrar espiritualmente perante a energia negativa produzida
por algum tipo de música. Portanto, para que corpo, mente e espírito se mantenham equilibrados, precisamos estar mais atentos ao tipo de música que ouvimos e nos afinizamos, para que possamos alcançar objetivos harmônicos. A música tem uma estreita relação com a espiritualidade, porque ela é capaz de tocar profundamente um indivíduo, seus conteúdos subjetivos, possibilitando sua expressão. Utilizando os conceitos da física quântica e da espiritualidade, a educação quântica traz um novo olhar para a educação e se mostra como instrumento impulsionador de mudança de paradigmas, com novas abordagens e perspectivas de ensino-aprendizagem. Com o propósito de contribuir na implementação deste novo olhar, trago como referência o projeto Cantando Ideias, Despertando Consciências, realizado em parceria com o Instituto Movimento Evolutivo. Desenvolvido em escolas, proporcionando melhorias significativas na integração corpo-mente-espírito. Este projeto procura despertar os alunos para que sintam, pensem, escrevam a partir de suas próprias experiências, trabalhando a poesia, a formação humana, a leitura, montagem de textos, reflexões, por meio das músicas a serem estudadas. E, principalmente, trabalhar a cooperação e o amor como base para um novo ser humano a ser construído na face do planeta. Uma nota sobre a alegoria da caverna ou mito da caverna. Este é um dos textos da obra A República de Platão. Essa alegoria fala sobre um grupo de prisioneiros que viviam desde o nascimento dentro de uma caverna. Havia apenas uma parede iluminada por uma espécie de fogueira que projetava as sombras de objetos, pessoas, animais. Certo dia, um homem se sente incomodado com a situação. Se desprende das amarras da caverna, procura uma saída e encontra o mundo exterior. Ele percebe então que convivia apenas com sombras e ilusões que eram projetadas, desconhecendo a verdade que se mostrava do lado de fora. Esta alegoria da caverna sempre nos leva a muitas reflexões. Eu vibro, tu vibras, tudo vibra. Conexão Corpo-Mente-Espírito, por Grécia Santos. Capítulo 7. Despertando a Centelha Divina, um relato pessoal. Várias noites e madrugadas de olhos abertos, pensamentos vagando, lágrimas rolando. Ofuscada pelas trevas da angústia, da tristeza, preocupação e tantas outras emoções que corroem a alma. Sendo envolvida pela escuridão de pensamentos destrutivos que cada vez mais encobriam a centelha divina que há em mim. Descrente, desanimada. Assim me sentia quando fui impelida a sair da zona de conforto e iniciar um longo caminho de volta ao lar. A pequena gota fundindo-se ao oceano de amor. Segundo casamento falido, 3 filhos para cuidar e educar, um deles com apenas 1 ano. Desempregada, cursando faculdade, contas atrasadas, enxaquecas constantes, enfim, um caos. Cheguei quase ao fundo do poço. Não conseguia ver uma luz, uma saída. As lágrimas passaram a ser as minhas companheiras. E neste mar de tristeza, quando esvaziei todo o reservatório de lágrimas, iniciei uma retrospectiva de todo o caminho percorrido, desde meu nascimento aqui neste planeta até aquele momento, tentando compreender o porquê de tanto sofrimento. Foram momentos de introspecção, onde fui levada a olhar para o mais íntimo do meu ser, procurando conhecer a mim mesma. Recordei as horas que ficava sentada próxima à janela, enquanto ainda menina, e olhava os pássaros nas árvores, as crianças brincando, os carros passando, e pensava:
Por que eu estou aqui? Por que existem pessoas pobres, outras ricas? Por que temos que morrer? Será que morremos e não existimos mais? E assim eu ficava horas e horas envolvidas nos porquês. E outras lembranças vieram das aulas na escola, onde sempre queria saber além do que a professora ensinava. Eu não me conformava com a resposta de que isso é isso e pronto. Eu questionava alguns conceitos e era considerada a chata, a menina dos porquês. Me sentia uma estranha no ninho. Desde pequena, eu passava por ausências, como se me desligasse deste mundo e entrasse em outro. Eram lapsos de alguns segundos ou até minutos. Muitas vezes me desligava por meio de desmaios. Em outras ocasiões, apenas me sentia em outra realidade. Perdi as contas de quantas vezes eu desmaiei nesta vida. Eu não conseguia ver sofrimento, sangue, pessoas doentes, que eu perdia os sentidos e desmaiava. Sentia-me muito mal e não sabia lidar com as dores deste mundo. Ainda pequena, por volta de 8 anos, meus pais se separaram. E este rompimento causou muita dor e sofrimento à minha mãe, pois ela foi criada para ser uma mulher dedicada ao lar e ao marido. Não tinha profissão, era dependente de recursos financeiros. Frágil, vulnerável, teve que conviver com a dor do preconceito. Naquela época, as mulheres separadas eram vistas como mulheres indignas, e esta visão fazia com que fossem discriminadas. E neste contexto social, algumas coleguinhas de infância foram proibidas de brincar comigo, porque eu era a filha da mulher separada. E assim era segregada sem dó nem piedade. Foi uma infância difícil, mas logo conseguimos superar esta fase. Durante o período da adolescência, iniciei uma busca por respostas às minhas inquietações. Eu queria entender que mundo era esse, o que eu estava fazendo aqui e qual era o propósito da vida. Nessa fase eu tive contato com a espiritualidade, através de alguns centros espíritas. Eu conversava com os médiuns e com as entidades que se manifestavam por meio deles. Eu queria entender como aquilo acontecia. E, paralelamente, também eu procurava nas igrejas as respostas para todas as minhas dúvidas. Como eu gostava muito de ler, passei a ter contato com alguns livros religiosos. A partir daí, começaram as peregrinações por várias religiões, em busca de compreender o mundo, sentindo um certo desconforto por não concordar com algumas coisas que eles diziam e, ao mesmo tempo, tendo que me encaixar no molde das instituições e da sociedade. E o processo de lembranças continuou, como se fosse um filme passando na tela mental. Todo o percurso de minha vida até aquele momento. E comecei a recordar alguns sonhos que tive e que nunca se apagaram. Sempre tive muita facilidade em lembrar dos meus sonhos. Alguns deles muito nítidos, como uma realidade paralela. Hoje compreendo que se tratavam de sonhos lúcidos e também projeções astrais. Em alguns desses sonhos, projeções, eu voava, flutuava e me sentia livre como um pássaro. Certo dia, envolvida em minhas angústias num casamento que não andava muito bem, no caso o primeiro casamento, devido a diversos fatores, entre eles a minha falta de conhecimento e maturidade em lidar com os processos emocionais. Eu queria encontrar uma solução. E com o pensamento de que família é para sempre e que esses laços não podem ser desfeitos, eu senti o peso da responsabilidade e, mesmo insatisfeita com a situação em que me encontrava, prosseguia naquela vida, pois eu pensava: o que falariam de mim se eu pedisse o divórcio ou iniciasse um outro caminho? Eu lembrei de tudo o que minha mãe passou com a separação e isso me incomodava bastante. E neste dia, quando eu fui dormir, eu tive um sonho, uma projeção muito lúcida, que marcou muito a minha vida. Uma experiência realmente sublime e transcendental. Eis o relato. Eu estava chorando, deitada num sofá, e senti as mãos de um ser que eu não conseguia ver o rosto. E ele me puxava para que eu levantasse.
Essas mãos faziam esse movimento com muita delicadeza. Fiquei de pé, com as mãos voltadas para cima. E aos poucos, meu corpo começou a subir e eu não sentia mais o chão. Fui flutuando, subindo em direção ao céu. E então vi uma luz muito forte descendo em minha direção, envolvendo todo o meu corpo, em forma espiralada, com fagulhas, como estrelinhas brilhantes. A espiral me envolvia da cabeça aos pés. E neste momento, uma alegria intensa tomou conta de mim. Eu senti uma felicidade inexplicável, como se tivesse amparada por um amor divino. E cada vez mais eu ia subindo, envolvida naquela espiral de luzes brilhantes. E fui subindo cada vez mais em estado de êxtase. Até que uma voz disse: ainda não é a hora. Você terá que voltar. Como eu queria permanecer ali, com aquela sensação maravilhosa de paz e alegria. Mas voltei. E quando abri os olhos, estava quase caindo da cama e com os braços exatamente na mesma posição do sonho, voltadas para cima. Eu pude sentir naquele momento o amor do Criador. E demorei um pouco a reconhecer onde eu estava, pois era como se fosse outra realidade. E o que mais marcou nessa experiência foi que toda angústia e tristeza haviam se dissipado. Eu acordei com alegria no coração, com disposição e muita energia. A partir desse dia, eu tomei coragem e resolvi seguir o que o meu coração dizia. Se eu não estava feliz com o rumo que conduzia minha vida, eu teria que dar um jeito nisso. Enfrentei meus medos e pedi o divórcio. Iniciei um novo caminho com 2 filhos pequenos. Passei dificuldades financeiras e mesmo sem todo o conforto que antes eu tinha, me sentia feliz e curtia a liberdade de poder ser eu mesma. Lembro que às vezes faltava dinheiro para pagar a passagem de ônibus para pegar as crianças na escola. Então eu fazia longas caminhadas para levar e buscar. Essas caminhadas se tornaram muito divertidas, porque eu me sentia feliz, tudo era motivo de alegria. Eu e as crianças pegávamos, algumas vezes, chuva e temporal pelo caminho, nessas idas e vindas da escola, mas encarávamos tudo como divertimento. Neste período, eu ainda frequentava uma determinada religião, pois eu continuava buscando compreender o propósito da vida. Comecei a pesquisar mais profundamente sobre a doutrina da igreja e quanto mais aprofundava, mais questionamentos surgiam. Alguns ensinamentos não tinham muita lógica para mim. Essa coisa de fé cega não combinava comigo. Eu queria saber por que era feito de tal jeito e de tal forma e por que tinha que ser assim. Tinha que fazer sentido. E as respostas eram: sempre foi assim, você precisa ter fé. Por vezes me achei rebelde e que precisava me adaptar ao que era ensinado. E quando seguia a cartilha deles, minha vida parecia de androide, visto que eu tinha que agir e pensar da forma que a igreja pregava, como a única verdade. E na tentativa de me adaptar ao que era pregado, acabei casando novamente. Tive mais um filho. E agora, lá estava eu, com 3 filhos para dar conta. Todas essas coisas vinham em minha mente, como um filme, recordando tudo o que vivi até aquele instante. E num certo momento, algo maravilhoso apareceu na minha tela mental. Eu comecei a lembrar de alguns livros que me encantaram durante a infância e adolescência. Eu sempre gostei muito de ler e agradeço o incentivo à leitura que meu tio Luiz de Evaldo me proporcionou. Ele me deu o primeiro livro quando eu tinha 7 anos, O Gato de Botas. Eu tenho esse livro até hoje e guardo com muito carinho. E fui lembrando de algumas leituras prazerosas. Até que um livro especial que eu ganhei quando eu tinha uns 14 anos apareceu nitidamente para mim. O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. No mesmo instante, fui à procura do livro, percorrendo armários, gavetas, até que o encontrei. Já estava um pouco surrado pelo tempo, mas praticamente intacto. Iniciei a leitura.
Devorei todo o livro em um dia, como se estivesse faminta por relembrar daquele conhecimento. Esta leitura foi fundamental para acender uma luz no fim do túnel, e eu percebi que inconscientemente eu criava situações boas e ruins em minha vida. Enquanto eu lia, eu pude esquecer as angústias e as preocupações que me afligiam. E este afastamento dos problemas me fez sentir um bem-estar que eu não vivenciava faz tempo. Interessante perceber que foi no momento de introspecção que essas informações e intuições chegaram. Foi quando eu parei e olhei para dentro. Quando tirei o foco do problema, a solução foi aparecendo. Eu recordei também das aulas de filosofia na faculdade e da leitura sobre a Alegoria da Caverna, de Platão. Eu me dei conta que pouco tinha feito para sair da caverna, e por esse motivo eu continuava mergulhada nas sombras das ilusões. A partir de então, iniciei uma mudança e pesquisa em mim mesma, e fui anotando as tristezas e a forma como eu estava vivenciando tais situações, observando meus pensamentos, emoções e sentimentos. Tive que encarar meus medos, traumas, crenças, desequilíbrios emocionais, defeitos e também as virtudes. Eu fui anotando tudo. Um processo de autoenfrentamento, procurando trabalhar em cada ponto observado, para me tornar cada vez mais equilibrada e lúcida. E este processo foi extremamente necessário para que eu pudesse expandir a consciência. E volto a dizer que o interessante é que, enquanto eu estava focada nessa experiência e pesquisa, me afastei das preocupações e angústias que tanto me atormentaram naquele ano. E embora alguns problemas ainda surgissem, a forma como eu passei a encarar os fatos é que mudou. Um sentimento maravilhoso tomou conta do meu coração e brotou uma vontade enorme de buscar e aprofundar mais os estudos e as observações. E foi então que eu tive acesso ao DVD O Segredo, que, embora abordasse superficialmente conceitos da física quântica, serviram de base para que eu pudesse fazer experiências e saber por mim mesma como cocriar minha realidade. Percebi que, assim como eu consegui realizar coisas maravilhosas, também atraí situações ruins devido aos pensamentos, crenças e condicionamentos adquiridos. Emoções de carência, escassez, ciúmes, posse, insegurança contribuíram para o afastamento do fluxo do universo, criando uma realidade de dor e sofrimento, enquanto os momentos de alegria, amor e bondade me aproximaram de sonhos desejados. Eu senti que eu poderia mudar a realidade da minha vida e que tudo o que estava acontecendo era eu mesma que tinha atraído, mesmo sem ter consciência disso. É relevante ressaltar que, quando não sabemos o propósito ou a missão de vida, as coisas não fluem, não conseguimos concluir projetos, nem temos a liberdade para viver com satisfação e alegria reais. Neste caso, é necessário fazer uma grande mudança de vida para se alinhar ao propósito e ter coragem para mudar. Quando nos aproximamos e nos alinhamos com nossa missão, as sincronicidades vão acontecendo. Esses sinais vão nos mostrando que estamos no caminho certo e coisas boas começam a acontecer. Vamos a um exemplo prático. Eu sempre gostei muito de tecnologia e passei alguns anos trabalhando na área de informática. Cheguei a montar uma empresa que prestava serviços de manutenção, instalação de equipamentos e também ministrava cursos de alguns aplicativos para alunos de diversas idades. Durante as aulas, os alunos idosos aproveitavam aqueles momentos para falar sobre suas vidas, pedir conselhos, abriam seus corações e assim o curso parecia mais um consultório do que sala de aula. Naqueles momentos, eu deixava de atuar como instrutora de informática e tentava de alguma forma ajudá-los, quase me tornando uma psicóloga. E foi durante essa experiência que tive com esses alunos que iniciou uma mudança no rumo de minha vida. Durante anos, eu tentei passar no vestibular para cursar informática e eu não conseguia.
Então resolvi refazer os meus conceitos e percebi que talvez eu pudesse mudar de curso, porque estava me identificando bastante com as situações em sala de aula. Eu sentia alegria e prazer ao ajudar as pessoas. E neste contexto, resolvi mudar a opção de curso. Eu pensei em psicologia ou pedagogia. E na primeira tentativa para pedagogia, eu passei no vestibular. Os caminhos começaram a abrir. Neste período, eu ainda não tinha conhecimento mais profundo sobre a lei da atração e o eletromagnetismo. Mas só em dar a oportunidade de seguir o que o coração estava intuindo, as portas foram abrindo e as sincronicidades acontecendo. Eu fui me alinhando ao propósito de estar aqui neste planeta. Durante os cursos de pedagogia, eu tive contato com vários autores que foram importantíssimos na caminhada do despertar, de sair da caverna. Logo nos primeiros períodos, nas aulas de filosofia, eu pude vislumbrar os ensinamentos de vários pensadores, como Platão, Sócrates, Heráclito, entre outros. Até que numa disciplina, uma professora nos apresentou 2 livros que são verdadeiros tesouros: O Tal da Física e A Teia da Vida, de Friedrich Capra. Sou grata a esta maravilhosa professora, Sônia Schneider. O conhecimento sobre física quântica foi essencial para ampliar a minha percepção de mundo e autopercepção. A partir daí, mudanças profundas foram acontecendo, desde o abandono de uma religião que eu seguia há muitos anos até o término de mais um casamento, tudo ao mesmo tempo. E me vi na seguinte situação: sem religião, sem casamento, sem emprego e com 3 filhos para cuidar. Mais um desafio a enfrentar. Com 3 filhos, divorciada, contas a pagar, morando de aluguel, com muitas provas da faculdade para fazer e a família ainda me criticando por eu ter me afastado da igreja. Toda essa metamorfose acontecendo. Naquele instante, não conseguia compreender como tantas coisas, aparentemente ruins, poderiam surgir se eu estava procurando seguir o fluxo da minha jornada. No momento de aflição que relatei no início deste capítulo, quando eu fui recordando as cenas da minha existência, chegando aos sonhos, às projeções astrais, os amparos que eu tive espirituais e ao conhecimento adquirido de que eu poderia mudar aquela realidade. Algo despertou dentro de mim e eu resolvi sair da posição de vítima e tomar as rédeas da minha vida. Foi então que eu decidi levar a sério e com profundidade o processo de limpeza interior. Continuei estudando, pesquisando e, paralelamente, praticando meditação, tai chi, caminhadas, respiração profunda, enfim, fazendo alguns exercícios de circulação de energias, harmonização e alinhamento dos chakras. Todas essas práticas foram ajudando a elevar a minha frequência vibracional e a trazer mais lucidez para tomar decisões mais equilibradas. Pratiquei o Ho'oponopono, a princípio por curiosidade, pois eu passei a ser um verdadeiro laboratório ambulante. Eu quis testar e saber por mim mesma várias ferramentas de limpeza energética e, para minha surpresa, eu tive resultados maravilhosos. Resolvi assuntos que estavam um pouco esquecidos pelo tempo, mas que impediam o meu crescimento. O poder do perdão é algo libertador, nos transforma. A continuidade dos estudos e das práticas de limpeza energética foram abrindo cada vez mais o canal de comunicação com a fonte divina, facilitando o entendimento e aflorando a voz do coração. Esse canal de comunicação permitiu vivenciar algumas experiências espirituais que me fortaleceram muito nesta caminhada. Quando eu assumi a responsabilidade pelo meu crescimento e resolvi pagar o preço para me tornar uma pessoa melhor, naturalmente tudo foi sendo encaminhado, sem preocupação, sem ansiedade. O emprego apareceu, as contas foram pagas, pessoas se afastaram, outras se aproximaram e a vida foi sendo reorganizada.
Encontrei pessoas maravilhosas e fundamentais no percurso, algumas eu cito neste livro, e que contribuíram imensamente para unir as peças do quebra-cabeça, que por anos estavam embaralhadas. Todas essas experiências fizeram parte de um processo de autoconhecimento e limpeza interior. E este processo leva tempo, precisa de paciência e continuidade. Não desistir perante os desafios que vão surgindo pelo caminho. Hoje, eu sinto muita gratidão por ter consciência e saber por mim mesma como foram necessárias todas as mudanças e quanto aprendi com todas as situações. Minhas lágrimas transformaram-se em sorrisos, toda tristeza em verdadeira alegria, um processo alquímico. E tudo isso só foi possível porque eu busquei obter conhecimento e me permiti experimentar, sentir e deixar a centelha divina atuar em mim. Eu vibro, tu vibras, tudo vibra, Conexão Corpo, Mente e Espírito é um livro que nos ajuda a sair da caverna e enxergar uma nova visão de mundo, livre das sombras das ilusões, vislumbrando as infinitas possibilidades. Mas, para que possamos soltar as amarras e transformar realmente as nossas vidas, é preciso abrir mão de ideias preconcebidas e estar aberto ao novo, testar, experienciar, para obter um saber que vem de nosso interior. Unir o intelecto à intuição. Sentir. Experimente.